graduada em psicologia, né, e especialista em didática e metodologia do ensino superior. Ela é mestra em psicologia pela UCDB, a Católica Dom Bosco, né, de Campo Grande. Atualmente docente da Unifev, coordena o curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Organizacional do Trabalho, além de ser consultora. E aqui conosco também a Gabriela Ishikawa. Ela é formanda do curso de Gestão de Recursos Humanos, pretende trabalhar na área de gestão de pessoas, né, e hoje vem aqui dar o seu depoimento e participar do programa Empreender. Bom, Adriana, vamos falar sobre a validação de dados estatísticos, medidas, aferições, com esses instrumentos que você mencionou no bloco passado. Né? Essas técnicas, elas podem ajudar a mapear, entender e melhorar as relações na organização? Isso. A gente tem procurado, então, usando esses instrumentos que a gente se referiu agora há pouco, né? Validados para a nossa população, né, adaptado para a nossa realidade, a linguagem também, né, do trabalhador, que ele entenda, que ele compreenda e tal. Né. Depois que a gente, aí usando esses instrumentos, a gente faz aplicação do questionário, a gente faz entrevista, que a gente chama em pesquisa de triangulação, Sim. de você não usar somente um dado, uma informação, um tipo de informação, né. Então, você, além deles responderem os questionários, a gente procura fazer a entrevista, então conversar com as pessoas, observar o comportamento delas na empresa, conversar com as chefias, para tentar compreender o máximo de fatores possíveis que estão influenciando as coisas ali naquele ambiente. Legal. Então, em geral, o que as empresas... não a empresa, mas assim, o discurso, né, das organizações de maneira geral. A culpa é sempre do trabalhador. Ele que é fraco, ele que não é competente, ele que não sabe, ele que não tem responsabilidade, ele que tem problema em casa. E a gente sabe, né, que os fatores organizacionais, eles estão afetando o trabalho, Sim, o trabalhador, né? Positivo ou negativamente. Então, se tem esse olhar, né, parar para ouvir, parar para olhar para esses fatores, a gente torna a gestão das pessoas mais efetiva, porque a gente sabe que, diferente do que as empresas acham, esses fatores influenciam muito mais do que o próprio trabalhador, as dificuldades, a limitação dele, né, a própria a vontade, né, a motivação dele. A motivação dele está muito relacionada a esse conjunto de fatores que a gente vai falar daqui a pouco, né? Legal. E que vai muito além da personalidade ou do caráter do indivíduo, né? Sim. Lógico que a personalidade, o caráter do indivíduo vai influenciar o comportamento dele na empresa. Claro, a gente não está dizendo que não, mas que tem uma forma, porque senão a gente fala assim, então não tem o que fazer em gestão de pessoas, já que a culpa é do trabalhador, a gente contrata outro, demite esse e contrata outro. E a gente sabe que não é assim, né? Que na gestão de pessoas tem uma série de coisas que a gente pode fazer para eu gostei de ver esses dias num programa também de TV, falando sobre gestão de pessoas, muito interessante o interlocutor falar que trabalhar com pessoas é como trabalhar com plantas, né? Temperatura adequada, umidade adequada, quer dizer, você trabalha o ambiente e obtém resultados no desenvolvimento da plantinha. Isso. Tem que cuidar das pessoas. Sim, exatamente. Tem que cuidar, porque são seres vivos. O ambiente adequado, você vai ter o resultado. Isso, né? Analogia ótima. Legal, legal. Metáfora. Bom, eu vou perguntar para Gabriela. Você trabalhou no projeto, como é que foi? Você fez pesquisa? O que valeu esse trabalho para você, essa experiência? Isso, eu fiz uma pesquisa, né, na empresa onde eu trabalho e eu achei muito legal. Deu para mim, assim, tirar uma ideia grande de como que as pessoas pensam sobre qualidade de vida no trabalho, né? Que as pessoas acham que qualidade de vida no trabalho ou às vezes é só ganhar mais, ter um bom salário, ou é ter relações boas com os colegas, e eu acho que é o conjunto de tudo isso, né? Legal. Ter vida social fora do trabalho, ter um ambiente legal, ter um bom salário, claro, né? E ter relação aberta com o chefe, né? Com o líder. Eu acho que se ele tem se ele pode dar a sua sugestão dentro da empresa, como melhorar a empresa, eu acho que ele se sente uma pessoa importante dentro da empresa, né? E com isso eu acho que o trabalho dele rende mais. Legal. Né, dentro da empresa. Eu achei que sobre o que os meus colegas pensam sobre qualidade de vida no trabalho,
eu falei, gente, como que eles pensam pequeno, né? Acho que é só aquilo e tem tanta coisa em volta disso, né? Que influencia a qualidade de vida no trabalho. Muito bacana. Eu acho interessante ela dar um depoimento assim como a aluna formando agora, porque muitos jovens também ficam pensando, mas o que eu vou fazer nesse curso de gestão de recursos humanos? O que eu vou aprender lá? E a gente vê tanta coisa boa, né? Tanta experiência positiva que vocês acabam tendo aí nesse aprendizado. Bom, vamos falar sobre cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional? Então, Ramon, cultura, eu uso essa metáfora da personalidade. Já engata e depois você fala sobre, não só sobre cultura, mas clima. Clima, né? Também, vamos diferenciar até. Cultura está para a empresa o que personalidade está para o indivíduo. Então, é o jeitão, é o modo de pensar, sentir e agir das pessoas. Então, as crenças, os valores, as práticas que estão sendo adotadas ali, o jeitão de fazer as coisas é a cultura. Uhum. Então, cada empresa tem particularidades que diferenciam uma cultura de uma empresa da cultura de outra empresa. Assim como nós temos no país vários estados com culturas diferentes. A casa da gente mesmo. A gente, então, na empresa também é diferente. E essa cultura, alguns aspectos da cultura, algumas características, alguns traços, como uma personalidade, alguns traços, né, da cultura influencia positivo ou negativamente o comportamento das pessoas. Sim. A percepção desta cultura é o clima organizacional. Então, como eu percebo as características da organização, vai gerar um clima melhor ou pior. Então, por exemplo, climas estressores, de muita pressão, muito controle, né, sobre o trabalhador, ele prejudica o clima e prejudica a satisfação, tem uma correlação e prejudica a satisfação, o envolvimento, o desempenho, aumenta o absenteísmo, aumenta a rotatividade, aumenta o índice de atestados, as doenças no trabalho. Então, o clima precisa ser gerenciado porque ele é um termômetro, né? Até a expressão clima é por isso, né? Exato. É um termômetro de como estão sendo percebidas as decisões que estão sendo tomadas na empresa. Exato. A política que está sendo adotada, quais são as práticas de gestão de pessoas. Então, eles estão valorizando mais a competição ou a cooperação? Né? Quando eu tenho políticas muito individualistas e competitivas, existe uma pressão muito grande, o desempenho às vezes é o contrário, ele não melhora, ele piora, porque a percepção do clima é ruim. Né? Então, se eles percebem que há uma preocupação com o bem-estar e com a satisfação dos funcionários, o funcionário se compromete mais. Existe uma relação entre percepção de justiça e comprometimento, e envolvimento, motivação, satisfação no trabalho. Né? Se ele está preocupado mais com o cliente do que com o funcionário interno, ele também percebe isso, o funcionário percebe. O importante é o cliente, não é o funcionário, não é o nosso bem-estar. Né? Então, essa percepção de como as decisões estão sendo tomadas e quanto que há uma preocupação com o trabalhador, maior ou menor, quanto maior a preocupação com o trabalhador, com os seus interesses, suas necessidades e tal, mais ele... no princípio da reciprocidade, mais ele vai cooperar, mais ele vai investir, mais ele vai se desenvolver, mais ele vai desempenhar, né, a contento para atender as expectativas que a empresa está tendo. Então, a empresa está fazendo por mim, eu estou percebendo. Há justiça aqui, sim. Né? Há uma retribuição àquilo que eu estou fazendo. E aí, então eu tenho que fazer a minha parte, né? Gabriela, a gente observa que, por exemplo, se o trabalhador consegue entender bem a cultura da empresa, né, e ele se adapta bem à cultura, né, ele é integrado, bem integrado, e acaba realmente produzindo tudo isso que a Adriana falou muito bem. Agora, se ele não entende, se ele não concorda, se ele não participa, ele não fica um pouco marginalizado? Não digo assim por culpa da empresa ou por culpa dele, não vamos pôr a culpa em ninguém. Mas vamos imaginar que a atitude dele acaba sendo de afastamento e de marginalização. Você entende assim também? Eu acho que quando uma pessoa entra dentro da empresa, eu acho que ela já entra sabendo, né, qual é a cultura da empresa. Eu acho que a pessoa que contrata já tem que colocar qual que é a cultura da empresa para ele se adequar à cultura, né? Claro. E eu acho, se ele trabalhar dentro disso, é super favorável, né, entre as duas partes.
Legal, muito bom. Adriana, a respeito de clima e saúde do trabalho, qual a relação existente aí entre as duas coisas? Isso. Ela falou uma coisa de quando eles se entendem, né, melhor, né? Claro. Então a gente tem uma questão do clima. Quando os valores entre o trabalhador e a empresa não são convergentes, eles são divergentes, né? Então eu estou praticando uma coisa na empresa, eu sou obrigada a fazer porque aquele minha função exige que eu faça aquilo, mas eu acho errado, eu não acredito, não valorizo aquilo vai gerando no trabalhador uma incongruência, né? Então ele vai se separando cada vez mais da empresa. Sim. Ele fica com raiva, e isso vai afetando a sua saúde, né? Ele vai ficando mais ansioso, ele fica com mais raiva, os conflitos são maiores, porque ele está sempre em tensão, né? Porque ele não está fazendo o que gosta, o que ele acredita, né? Ele está sendo obrigado a fazer algumas coisas. Então, quando há essa divergência de valores, essas diferenças entre os valores e tal, né? Isso é uma coisa que afeta o clima e afeta a saúde do trabalhador. Então, como eu tinha falado antes, por exemplo, climas estressores, não? Assédio moral, né? O assédio moral, ele afeta o clima, né? As pessoas são humilhadas o tempo todo, né? Alguns chefes, algumas relações, né? Eles fazem isso, eles desintegram, ao invés de integrar as pessoas, eles desintegram, eles colocam uma competição exacerbada, eles colocam trabalhos além das possibilidades das pessoas, metas inatingíveis para as pessoas atingirem, né? Eles não tratam as pessoas com respeito. Então, tudo isso vai afetando a percepção que as pessoas têm. Porque clima está relacionado a quê? Quais são os fatores que estão relacionados a clima? A relação com o chefe, né? Então, uma boa relação de consideração, né, de apoio, de suporte do chefe. As recompensas, que não são só salariais, outros tipos de recompensa, então, todos os benefícios, o reconhecimento, o tratamento com justiça, né? Então, eu ser reconhecido, o elogio público, né? Então, várias formas de recompensar o trabalhador, retribuir o que ele faz. Às vezes, assim, deixar ele sair mais cedo, deixar ele para um casamento que ele tinha que ir, importante, e ele depois compensar. Então, alguma flexibilidade de horário é uma forma de recompensar, de retribuir, né, o que o funcionário está dedicando. Legal. A questão da pressão que eu disse, né? A pressão, ela pior, quanto maior a pressão, pior o clima, né? Exato. A questão das relações entre os colegas. Então, quando há integração, quando eu tenho uma certa coesão, né? Um vínculo. Entendo bem com todo mundo. Né? Isso, né? Quando isso é favorecido na empresa, a empresa cria um ambiente que favorece as relações saudáveis entre as pessoas. Exato. Né, a assertividade, a empatia, então as pessoas se colocam no lugar dos outros, são mais flexíveis, negociam. Então esses ambientes, eles favorecem o clima. E a questão do conforto físico, que tem a ver com o ambiente mesmo organizacional, de bem quanto iluminado. A questão da iluminação, mas assim, mais do que a iluminação, é a segurança no trabalho. Então ambientes de trabalho seguro, de todo ponto de vista, do físico, do químico, né, do psicológico. Então, porque às vezes segurança no trabalho é você não ter ameaça de desemprego todo dia, né? Sim, as pessoas não falar para você, você não serve para nada, né? Tem um monte de gente querendo o seu lugar, né? Então isso também, então esses são os principais fatores que afetam o clima organizacional. E num ambiente onde o clima é muito ruim, as pessoas acabam se afetando emocionalmente. Sem dúvida. Né? E aí, depressão, ansiedade, a gente tem casos. A depressão no trabalho é o terceiro fator que mais acarreta afastamento. Só perde para acidente e para dor artilher. O terceiro motivo de afastamento é depressão. Né? Então, o transtorno mental relacionado ao trabalho, dos mais graves, é a depressão. Então, as pessoas estão sendo afetadas pelo ambiente em que elas estão vivendo dentro das organizações. Competitivo, exigente, a questão da globalização, das dificuldades que as empresas têm de sobreviver hoje no mercado, porque há uma competição muito grande, né? E aí acaba afetando as pessoas. Então a gente precisa ter gente que se forme, se preocupe, queira atuar na área de gestão de pessoas. Porque assim como você falou da planta, a gente tem que cuidar das pessoas. É isso que a gente acredita. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês duas no programa. Acho que foi muito esclarecedor. Quem estava em casa acompanhando deve ter compreendido uma série de coisas que ocorrem no ambiente organizacional e que às vezes a pessoa até então não conseguia perceber bem.
O importante é que você, telespectador, você empresário principalmente, né, saiba que uma intervenção na organização, uma tomada de decisão ou várias tomadas de decisão dependem de informações seguras, bem apuradas, que ajudem sua empresa a caminhar na direção certa. Obrigado, Adriana. Obrigado, Gabriela. Ramon, agradeço o convite, né? Eu acho que esses momentos, esses espaços que vocês têm dado para a gente falar, claro. Às vezes a gente é muito professor aqui, né? Mas eu acho que é muito importante, porque cria acho que assim, dá a importância da educação, da capacitação que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que os empresários têm que valorizar isso, trazer os seus funcionários para se qualificar, né? Fazer os nossos cursos. Não é porque tem que estudar, mas tem que estudar, não tem outro jeito, né? Verdade. E obrigada, viu? Valeu. Gente,